Quando pensamos em sobrevivência, logo vem à mente grandes animais predadores, capazes de caçar e lutar para se manter vivos. Mas a história da vida na Terra mostra que nem sempre os maiores são os que resistem. Dinossauros gigantes desapareceram. Criaturas marinhas colossais foram varridas da face do planeta. Mas pequenos seres, quase invisíveis aos nossos olhos, permaneceram firmes durante milhões de anos. Hoje, você vai conhecer os verdadeiros campeões da sobrevivência. Insetos que enganaram a morte e atravessaram extinções que mudaram o mundo. A Terra passou por 5 grandes extinções em massa. Eventos catastróficos que mudaram o clima, transformaram oceanos e eliminaram até 90% de todas as formas de vida. E, em cada uma dessas catástrofes, os insetos estavam lá e sobreviveram. Eles são pequenos, mas incrivelmente adaptáveis. Conseguem viver sem comida por semanas, se esconder em lugares minúsculos, resistir a temperaturas extremas, e alguns até toleram níveis altíssimos de radiação. Vamos conhecer esses sobreviventes um a um. As baratas estão entre os insetos mais odiados do planeta, mas também entre os mais impressionantes. Elas existem há mais de 300 milhões de anos, bem antes dos dinossauros surgirem. Resistiram à queda do asteroide que acabou com os gigantes pré-históricos e continuaram prosperando mesmo após as maiores mudanças climáticas da Terra. Conseguem sobreviver semanas sem comida, dias sem cabeça e toleram níveis de radiação até 15 vezes maiores do que os humanos suportariam. É por isso que muitos dizem que, se um dia a humanidade acabar, as baratas vão ser as verdadeiras herdeiras do planeta. As libélulas também carregam uma longa história. Seus ancestrais surgiram há mais de 300 milhões de anos, em uma época em que o oxigênio da atmosfera era tão abundante que esses insetos chegavam a ter asas de quase 70 centímetros de envergadura. Mesmo menores hoje em dia, continuam sendo predadoras implacáveis. Uma libélula moderna tem uma taxa de sucesso na caça que ultrapassa 90%, algo superior a tubarões e leões. A adaptação ao longo do tempo garantiu sua sobrevivência, mostrando que ser eficiente pode valer mais do que ser enorme. Entre todos os insetos do planeta, os besouros são os mais diversos. Eles representam quase 40% das espécies conhecidas de insetos. O segredo? Uma impressionante capacidade de adaptação. Os escaravelhos, por exemplo, conseguem se alimentar de praticamente qualquer coisa. Madeira, raízes, outros insetos e até fezes. Essa versatilidade é tão marcante que no Antigo Egito o escaravelho foi elevado a símbolo de imortalidade e renascimento. Enquanto muitas espécies sumiram, os besouros encontraram sempre uma forma de se reinventar. As formigas são uma verdadeira civilização dentro do mundo dos insetos. Elas evoluíram há mais de 140 milhões de anos, ao mesmo tempo em que as primeiras plantas com flores surgiam, e hoje dominam praticamente todos os ambientes do planeta. O segredo delas está na organização social. Uma colônia de formigas funciona como um único organismo capaz de se adaptar a qualquer ambiente, seja no calor extremo de um deserto ou em florestas tropicais. O trabalho coletivo, a divisão de funções e a capacidade de formar supercolônias com milhões de indivíduos fizeram delas um dos grupos mais bem-sucedidos da história da vida. Muita gente confunde cupins com formigas, mas eles têm sua própria história de resistência. Esses insetos surgiram há cerca de 150 milhões de anos e se espalharam pelo planeta graças à sua dieta incomum, madeira. Eles são capazes de digerir celulose, algo que quase nenhum outro animal consegue fazer sozinho. Com isso, criaram sociedades subterrâneas resistentes, construindo ninhos enormes e complexos.
A engenhosidade e a forma como transformaram um alimento comum em sua fonte de energia exclusiva fez com que se tornassem verdadeiros mestres da adaptação. Os grilos e gafanhotos já existiam muito antes da humanidade. Os fósseis mais antigos de gafanhotos têm cerca de 250 milhões de anos. O segredo da sobrevivência deles está na capacidade de se adaptar em massa. Quando os recursos ficam escassos, gafanhotos mudam de comportamento, formam enormes enxames e viajam quilômetros em busca de alimento. Esse instinto coletivo de migração os tornou capazes de resistir a períodos de fome e mudanças bruscas no clima. Mesmo odiados na agricultura, eles são prova de que a sobrevivência às vezes exige ação em grupo. O louva-a-Deus é outro sobrevivente impressionante. Fossilizados, já foram encontrados registros de ancestrais com mais de 120 milhões de anos. Eles se destacam como predadores pacientes e extremamente eficientes. Sua estratégia de caça é esperar imóvel até o momento perfeito para atacar, economizando energia e garantindo precisão. Essa técnica garantiu que continuassem existindo por milhões de anos, atravessando gerações e catástrofes naturais. Por fim, não poderíamos deixar de citar as abelhas. Elas surgiram há cerca de 100 milhões de anos, junto com as plantas com flores. A parceria com a polinização transformou as abelhas em peças fundamentais para os ecossistemas do planeta. A sua sobrevivência está na simbiose. Enquanto elas dependem das flores para o néctar, as flores dependem delas para se reproduzir. Essa relação colaborativa garantiu não apenas a sobrevivência das abelhas, mas também de milhões de espécies de plantas e animais que vivem da polinização. Enquanto criaturas colossais como os dinossauros foram extintas, insetos como baratas, libélulas, besouros, formigas, cupins, grilos, louva-a-Deus e abelhas atravessaram milhões de anos e resistiram a catástrofes globais. Eles são a prova viva de que não é o tamanho ou a força bruta que garante a sobrevivência, mas sim a capacidade de se adaptar. E aí, qual desses insetos você acha o mais impressionante? Será que eles continuarão vivos, mesmo depois que a humanidade desaparecer? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual desses verdadeiros sobreviventes você considera o mais incrível?